A história de Jacó e Esaú começa antes do nascimento, quando Rebeca percebeu algo estranho acontecendo dentro de si. Os bebês se moviam com força, como se lutassem por espaço, como se o destino de dois povos estivesse sendo disputado dentro de um ventre. Inquieta, Rebeca buscou ao Senhor, e ele respondeu: "Duas nações estão dentro de você. Dois povos se separarão ao nascer. Um será mais forte, e o mais velho servirá ao mais novo." Quando chegou o dia do parto, Esaú nasceu primeiro, vermelho, peludo, forte, um menino que já parecia carregar uma energia selvagem. Logo depois veio Jacó, segurando o calcanhar do irmão, como se desde o início tentasse não ficar para trás. O tempo passou. Esaú se tornou um caçador habilidoso, sempre nos campos, trazendo caça saborosa para Isaque, que o amava profundamente. Jacó era diferente. Quieto, observador, preferia estar entre as tendas, perto de Rebeca, ouvindo histórias, aprendendo sobre Deus e sobre a promessa feita à família. Dois irmãos, dois temperamentos, duas histórias prontas para colidir. Um dia, Esaú voltou do campo exausto, o corpo pesado, a respiração curta, a fome dominando qualquer pensamento. Ao se aproximar da tenda, ele sentiu o cheiro do ensopado que Jacó preparava, quente, vermelho, perfumado. "Deixe-me comer um pouco desse ensopado. Estou morrendo de fome", disse Esaú. Jacó olhou para ele e viu ali uma oportunidade que mudaria o futuro. "Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura." O direito de primogenitura era muito mais do que um título. Era a bênção do pai, a liderança da família, a herança dobrada, a linha direta da promessa de Deus para aquela casa. Mas Esaú, dominado pela fome, respondeu: "Estou morrendo. De que me vale esse direito?" E diante de um prato de comida, ele assinou em silêncio a perda do que tinha de mais precioso. Jacó não tomou a força, Esaú desprezou o que tinha. O tempo passou, as rugas de Isaque aumentaram, sua visão diminuiu, sua força se esvaiu. Ele sabia que seu fim se aproximava. Chamou Esaú em segredo e disse: "Meu filho, vá ao campo, casse algo para mim e prepare a refeição que eu amo. Depois disso, eu o abençoarei antes de morrer." Rebeca ouviu, e o coração dela disparou. Ela lembrava da palavra de Deus: o mais velho serviria ao mais novo. Para ela, aquilo não era apenas uma escolha de preferência de pai. Era uma tentativa de abençoar o filho errado, na direção contrária ao que Deus havia dito. Ela correu até Jacó. "Ouça o que vou dizer. Seu pai vai abençoar Esaú, mas a bênção pertence a você. Traga 2 cabritos. Eu vou preparar a comida do jeito que seu pai gosta, e você levará a refeição para receber a bênção." Jacó ficou tenso. "Esaú é peludo. Eu não. Se meu pai me tocar, vai descobrir. Ele não vai me abençoar, vai me amaldiçoar." Mas Rebeca respondeu com firmeza: "Que a maldição caia sobre mim. Apenas faça o que eu digo." Ela pegou as melhores roupas de Esaú e colocou em Jacó para que o cheiro dele fosse o cheiro dos campos. Depois, cobriu seus braços e pescoço com peles de cabrito, imitando a pele áspera do irmão. Preparou a refeição com precisão, conhecendo cada tempero que despertaria a memória de Isaque. Jacó entrou na tenda, com o prato nas mãos e o coração acelerado. "Meu pai." "Quem é você, meu filho?" perguntou Isaque com a voz fraca. Jacó respirou fundo. "Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como o Senhor pediu. Levante-se, coma da caça e me abençoe." Isaque estranhou a rapidez. "Como encontrou a caça tão depressa, meu filho?" Jacó respondeu: "O Senhor, o seu Deus, fez com que eu a encontrasse." Isaque pediu que ele se aproximasse. Tocou seus braços cobertos de pele, cheirou suas roupas. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. A dúvida ainda existia, mas a sensação venceu. Isaque comeu, bebeu, e então chamou o filho mais perto. Jacó se aproximou, e o pai colocou as mãos sobre ele, declarando palavras que não voltariam atrás. "Que Deus lhe dê o orvalho do céu e a riqueza da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos, e que maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar." Era feito. A bênção tinha sido lançada sobre Jacó como um selo que não se pode quebrar. Jacó saiu. Pouco tempo depois, Esaú entrou, radiante, com a caça preparada. "Pai, levante-se e coma da caça que preparei." Isaque estremeceu por dentro. "Quem é você?" "Sou Esaú, o seu filho mais velho." O silêncio na tenda ficou pesado. Isaque tremeu intensamente. "Então, quem foi que trouxe a comida antes? Eu comi e o abençoei, e ele será abençoado." Esaú gritou com uma dor que vinha do fundo da alma. "Pai, abençoe também a mim." Mas não havia outra bênção igual. Havia consequência, havia perda.
A dor logo virou raiva. Esaú passou a alimentar um pensamento: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca soube. Chamou Jacó com urgência. Seu irmão quer sua vida. Fuja, vá para a casa de meu irmão Labão. Fique lá até que a ira dele passe. Você não pode ficar aqui. Jacó deixou sua casa, seu pai, sua mãe, tudo o que conhecia. Saiu carregando nada além de um cajado, o peso de uma culpa e uma bênção que ainda não entendia direito. Naquela noite, sozinho no deserto, ele deitou no chão e usou uma pedra como travesseiro. O céu estava aberto, silencioso, enorme. Jacó talvez se sentisse pequeno, dividido entre o medo do passado e a incerteza do futuro. Foi ali, nesse cenário simples e duro, que Deus falou com ele. Em sonho, Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. E no alto, o Senhor disse: Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Eu estou com você, vou guardar a sua vida por onde quer que você for. E trarei você de volta para esta terra. Não deixarei de cumprir nada do que prometi. Jacó acordou assustado, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele não era apenas um fugitivo, não era apenas o irmão que enganou. Ele era alguém alcançado pela promessa. Mesmo ferida, dividida, cheia de tensão, a história de Jacó e Esaú mostra um Deus que continua conduzindo tudo, até quando os passos parecem tortos, em direção a um propósito maior. Depois do dilúvio, quando as águas baixaram e o mundo recomeçou, as famílias descendentes de Noé começaram a se espalhar. A terra estava vazia, silenciosa, esperando para ser novamente preenchida por sons, passos e vidas. Os seres humanos reconstruíam suas histórias. Plantavam, criavam animais, levantavam casas simples, ensinavam seus filhos. Havia um ar de esperança no mundo novo. Com o passar das gerações, as pessoas começaram a migrar para uma grande planície na região de Sinar, um lugar amplo, fértil e propício para crescimento. Ali, uma multidão se estabeleceu. Ali, cidades começaram a nascer. Ali, uma ideia ousada começaria a surgir. E essa ideia mudaria o rumo da humanidade. Um dia, alguém disse: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Não era apenas uma frase prática. Era o início de um projeto grandioso. As pessoas perceberam que com tijolos resistentes e argamassa poderiam construir coisas muito maior do que antes. E assim, tijolo por tijolo, surgiu um sonho coletivo. Um sonho que tinha menos a ver com progresso e mais a ver com orgulho. Eles disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cuja altura toque o céu. Assim faremos um nome para nós e não seremos espalhados pela terra. Era um plano ousado, ambicioso, mas também perigoso. Não era apenas uma torre, era um símbolo, um monumento ao ego humano. Um lembrete de que, quando o coração se afasta do Criador, tenta construir grandeza sem ele. As obras começaram, a poeira subia, os martelos batiam, tijolos eram empilhados em ritmo constante. Homens e mulheres olhavam para o topo crescente da torre com olhos cheios de orgulho. A torre se erguia e o coração humano se afastava. A unidade daquele povo era impressionante. Todos falavam a mesma língua, todos pensavam da mesma forma, todos trabalhavam juntos. Mas havia um problema profundo escondido debaixo daquela união. Eles não queriam depender de Deus. Queriam se tornar famosos, queriam construir algo que fosse lembrado. Queriam de alguma forma tocar o céu com as próprias mãos. E Deus observou. Nada escapa ao Criador. Nenhum movimento, nenhum pensamento, nenhum impulso de orgulho passa despercebido. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Não foi porque ele não enxergava de longe, mas para mostrar que ele estava atento. Ele viu a união, mas viu também o perigo. O perigo de um coração humano sem limites. O perigo de um poder sem direção divina. E então Deus disse algo profundo. Eles são um só povo e falam uma só língua. E agora nada lhes será impossível. Desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. De repente, o som do trabalho cessou. Homens começaram a pedir ferramentas, mas o colega ao lado não entendia. Outros tentavam coordenar o trabalho, mas suas palavras eram estranhas, desconexas. A comunicação, que antes fluía como um rio, agora era um caos completo. Línguas se misturaram, a confusão se espalhou, o projeto parou. Sem conseguir se entender, os grupos começaram a se mover. Cada um seguia com aqueles que compreendia sua língua nova. E assim, de forma natural e inevitável, a humanidade se espalhou pela terra, exatamente como Deus havia planejado desde o início. A torre permaneceu inacabada, um colosso interrompido, um monumento à fragilidade do orgulho humano. Aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos, e dali os espalhou sobre toda a superfície da terra.
A Torre de Babel não é apenas sobre um prédio que não terminou. É sobre o coração humano que tenta subir além do que deve. É sobre a ilusão de grandeza sem propósito. É sobre a falsa segurança de confiar apenas em si mesmo. Mas, acima de tudo, é sobre um Deus que intervém não para destruir, mas para proteger a humanidade de si mesma. Porque, se aquele povo continuasse unido em orgulho, ele construiria muito mais do que uma torre. Construiria a própria ruína. A história de Babel nos lembra que Deus não é contra sonhos, projetos ou crescimento, mas é contra a construção de grandezas que o afastam de nós. No fim, não foi a torre que caiu, foi o orgulho. Certa vez, muito depois de Adão e Eva terem deixado o jardim do Éden, a vida já não era mais tão leve. O solo, antes generoso, agora exigia esforço. O suor escorria pelo rosto, as mãos se enchiam de calos, e cada fruto colhido carregava junto a lembrança daquilo que foi perdido. Foi nesse mundo marcado pela queda que dois irmãos cresceram, Caim e Abel. Caim era o mais velho. Trabalhava a terra, conhecia o peso da enxada, o cansaço da colheita, as noites em que o corpo pedia descanso, mas o chão ainda exigia mais. Ele via a terra como um desafio constante. Abel, o mais novo, cuidava dos rebanhos. Vivia entre os campos, observando os animais, o nascer e o pôr do sol, o vento correndo livre pela relva. Enquanto Caim lidava com a terra dura, Abel convivia com o movimento vivo do rebanho. Um dia, os dois decidiram levar uma oferta ao Senhor. Caim levou frutos da terra, colheu parte do que o solo havia produzido e apresentou diante de Deus. Abel, por sua vez, escolheu as primeiras e melhores crias de seu rebanho e ainda a gordura delas. O texto bíblico não entra em detalhes sobre a aparência das ofertas, mas deixa claro algo profundo. Deus atentou para Abel e para sua oferta, porém, para Caim e para a oferta dele, não atentou. E foi aí que algo começou a ferver por dentro. Imagina o olhar de Caim. Ele vê o favor de Deus sobre o irmão. Talvez veja Abel com o rosto iluminado, com o coração em paz, sentindo-se aceito. E, ao mesmo tempo, sente um peso dentro do próprio peito. Caim não ouviu um não explícito, mas sentiu o silêncio de Deus. Um silêncio que incomoda, um silêncio que expõe o que está dentro do coração. A Bíblia diz que Caim se irou sobremaneira. O rosto dele caiu, ele perdeu o brilho, perdeu o eixo, perdeu o foco. Mas o mais impressionante é que Deus não ignora esse momento. Ele se aproxima de Caim, fala com ele, não para condenar, mas para alertar. Por que você andas irado? E por que o teu rosto caiu? Se você fizer o bem, não será aceito, mas, se não fizer o bem, o pecado está à porta. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Caim estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a correção amorosa de Deus, do outro, a voz do orgulho ferido. Era a chance de ajustar o coração, de rever a oferta, de alinhar a intenção. Mas, em vez de tratar a raiz do problema, Caim escolheu alimentar o ressentimento. O texto é curto, mas o silêncio entre as linhas é longo. Talvez dias tenham se passado. Talvez Caim tenha repetido a cena na mente. Abel aceito, ele não. Comparação, inveja, orgulho. Até que um dia, Caim chama o irmão para ir ao campo. Os dois saem. Talvez Abel tenha ido tranquilo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O campo, lugar de trabalho e rotina, se tornaria palco do primeiro sangue derramado entre seres humanos. Ali, longe dos olhares, Caim se levanta contra Abel e o mata. O mundo, que já conhecia o peso do pecado, agora conhecia o gosto amargo da violência entre irmãos. O chão, que antes recebia sementes, agora recebia sangue. Mas Deus vê, ele sempre vê. O Senhor então pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Caim responde com uma frase que ecoa até hoje: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Era mais do que uma resposta insolente. Era a negação da responsabilidade. Era alguém dizendo: eu cuido de mim, o resto não é problema meu. Mas Deus não faz vista grossa. O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel se tornou um grito invisível, mas audível para o céu. O pecado de Caim não foi apenas um ato impulsivo. Foi algo que começou lá dentro, em uma oferta feita sem entrega verdadeira, em um coração que não aceitou correção. Então Deus pronuncia o juízo. A terra, que já era difícil, se tornaria ainda mais pesada para Caim. Ela não responderia mais do mesmo jeito. Caim se tornaria fugitivo e errante pela terra. E ali, no meio do peso da consequência, Caim sente o desespero.
Meu castigo é maior do que posso suportar. Ele tem medo. Medo de ser morto. Medo de vagar sem proteção. Mas, mais uma vez, a justiça de Deus vem acompanhada de misericórdia. O Senhor coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Mesmo depois de um crime tão terrível, Deus ainda o cerca com proteção. Não para anular as consequências, mas para mostrar que, mesmo quando o ser humano falha, ele continua sendo justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. A história de Caim e Abel não é apenas sobre um irmão que matou o outro. É sobre o que acontece quando o coração não lida com a comparação, com a inveja, com a frustração de não ser reconhecido como gostaria. É sobre o perigo de deixar o ressentimento crescer em silêncio. Sobre o pecado que bate à porta, esperando uma brecha para entrar. Sobre o convite de Deus para dominar esse pecado, e o resultado trágico quando escolhemos ignorar essa voz. E talvez, se Caim tivesse aberto o coração naquele primeiro momento, se tivesse reconhecido a própria ferida, o próprio orgulho, a própria dor, a história teria sido outra. Mas é justamente aí que essa narrativa antiga conversa com a nossa vida de hoje. Ainda hoje existem altares, ainda hoje existem ofertas, ainda hoje existe comparação entre irmãos, colegas, pessoas próximas. Alguém é promovido, outro não. Alguém é elogiado, outro passa despercebido. Alguém parece prosperar com pouco esforço, enquanto o outro luta e não vê o mesmo resultado. E nesse lugar invisível do coração, o mesmo cenário se repete. A ira bate à porta, o ressentimento tenta criar raízes, a inveja sussurra que a culpa é sempre do outro. Mas assim como fez com Caim, Deus continua falando hoje. Se você fizer o bem, será aceito. O pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. Essa história não está na Bíblia para nos fazer apenas apontar o dedo para Caim, mas para olhar para dentro. Ela nos convida a perguntar: que tipo de oferta eu tenho apresentado a Deus? O que há por trás do que eu faço? Meu coração está limpo ou carregado de comparação? Porque no fim, a verdadeira diferença entre Caim e Abel não esteve apenas no que ofereceram, mas em como ofereceram e em quem estavam se tornando diante de Deus. O tempo havia avançado, o templo estava reconstruído e a vida religiosa em Israel seguia aparentemente estável. Havia sacerdotes no altar, sacrifícios sendo oferecidos, festas religiosas sendo celebradas e rituais mantidos com exatidão. Aos olhos humanos, tudo parecia funcionar perfeitamente, mas, aos olhos de Deus, algo essencial estava ausente. O coração do povo já não ardia, a fé havia se tornado rotina e a adoração um hábito sem vida. A aliança continuava sendo mencionada, mas já não era honrada com o coração inteiro. Foi nesse cenário que Deus levantou Malaquias, cujo nome significava meu mensageiro. Sua missão não era agradar, mas despertar. Ele não falou a uma nação distante de Deus, mas a um povo religioso que acreditava estar perto. Pessoas que iam ao templo, mas ofereciam sobras no altar. Que conheciam a lei, mas haviam perdido o temor. A mensagem começou com uma declaração surpreendente: eu vos tenho amado. Ainda assim, o povo respondeu com frieza: em que nos tens amado? Aquela pergunta revelou a profundidade da crise espiritual. O amor de Deus havia sido esquecido e a gratidão substituída pela reclamação. Malaquias expôs a decadência espiritual com clareza e firmeza. Os sacerdotes haviam desprezado o altar, ofereciam animais defeituosos e tratavam o culto com desdém. Ensinavam sem temor e lideravam sem reverência. O povo seguia o mesmo caminho, marcado por infidelidade nos relacionamentos, injustiça social, dureza de coração e desonestidade até nos dízimos e ofertas. Deus deixou claro que não os rejeitava por fragilidade, mas por desprezo consciente à aliança que ainda permanecia viva. Mesmo diante desse cenário, o Senhor não se afastou. O chamado ainda ecoava: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas o povo resistia, questionava, justificava seus pecados e tentava negociar com Deus. Malaquias revelou que aquela geração havia se esquecido de uma verdade essencial: Deus não muda. A aliança não havia sido quebrada por ele, mas ignorada pelo coração humano. A distância não estava em Deus, mas no interior do povo. Ainda assim, no meio do confronto, Deus liberou promessas. Falou de um dia em que faria distinção entre o justo e o ímpio. Falou de um livro de memória escrito diante dele para aqueles que o temiam. Falou de um remanescente que voltaria a honrar seu nome. Mesmo quando muitos se afastavam, Deus preservava aqueles que ainda o buscavam com sinceridade.
Então Malaquias anunciou algo ainda maior. Um mensageiro viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele prepararia o caminho, chamaria o povo ao arrependimento e promoveria reconciliação entre pais e filhos. Não seria apenas uma mudança externa, mas uma transformação do coração. Aquela promessa apontava para um novo tempo, para uma intervenção definitiva de Deus na história. Essa foi a última palavra, o último aviso, o último chamado antes do silêncio. Após Malaquias, o céu se calou por 400 anos. Não houve profetas, visões ou novas revelações. Mas o silêncio não era ausência, era preparação. Enquanto o céu parecia quieto, Deus trabalhava nos bastidores da história, preparando o momento exato para falar novamente. O Antigo Testamento se encerra assim, com um chamado ao coração, uma promessa futura e o céu em silêncio, mas com Deus no controle absoluto. A voz cessou, mas a promessa permaneceu viva, porque quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está alinhando o tempo, preparando o caminho e escrevendo a próxima página da redenção. E quando a voz finalmente voltou a ecoar, não foi através de um trovão, mas no deserto. Não em um palácio, mas em um clamor. O silêncio foi quebrado para anunciar que o reino havia chegado e que o Deus que fala sempre cumpre o que promete.